A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Atos. Tenho certeza que do jeito que está sendo bênção para mim, está sendo para você também. Hoje vamos terminar esse capítulo 16, do 25 ao 40. Ontem falamos da prisão de Paulo e Silas, porque expulsou o demônio daquela menina, fazendo bem. Apesar que ela que saiu atrás dele, o adversário, insultando. E quando ele se virou e expulsou o demônio, os donos dela se revoltaram e prenderam, levaram eles aos magistrados, dizendo que aqueles costumes deles não era lícito, que era servir a Deus, mas para eles era costume. E ali mandaram prender Paulo e Silas. E hoje vamos terminar e falar da prisão deles. Mas o tema tem lutas que é para a salvação de quem você está orando. O que você está passando, essa dificuldade todinha, tem um milagre chegando. Você está orando por alguém da família? Essa luta é para a glória de Deus. Tenha calma, obedeça ao Senhor como Paulo e Silas, que a palavra vai nos ensinar hoje, e você vai ver a glória da segunda casa, será maior que a primeira. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Atos 16, a partir do 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Deus e os outros presos escutavam. Veja que eles estavam presos, porque lá no verso 23 e 24 diz assim: depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram-nos dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para se guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essas ordens, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Por que eu li esses dois últimos versículos de ontem, 23 e 24, do capítulo 16? Para vocês entenderem a situação que eles estavam. E agora, à meia-noite, eles estavam louvando. Porque hora de dor, de prisão, de perseguição, de humilhação, de calúnia, de zombaria com nós, é hora de louvar. É hora de conhecer Jesus de perto com adoração. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Veja o testemunho. Eles presos, com os pés amarrados, mas eles louvavam e os outros presos escutavam. Com certeza sabia da história deles, o porquê eles estavam ali. E aquilo ali foi um testemunho vivo. Porque o que Deus quer de mim e de você, nas horas mais difíceis, é testemunho. Mesmo que a perseguição seja grande, a injustiça, mas o Senhor é quem nos justifica. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebataram. Veja que não só Paulo e Silas, mas o terremoto foi tão grande que todos ficaram livres daquelas prisões. Aquilo que amarrava ele se soltou. Por conta de um justo, dois justos, outros são abençoados. Porque tinha dois justos ali louvando. E a bênção veio para todos. E foi de repente. O milagre da salvação será de repente. Aquilo que você nem lembra mais de milagre que você pediu e esqueceu. Depois vai vir de repente. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os presos tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. Porque ele não tinha outra saída. Porque naquela época, se um preso fosse solto, fugisse, o carcereiro responsável seria morto. Mas onde o Senhor está trabalhando, onde tem servo de Deus, tem livramento, tem proteção e tem bênção. Veja o que aconteceu. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Paulo poderia estar revoltado, estava preso, mas estava louvando a Deus e disse: não faça nada com você, todos estão aqui. Ninguém fugiu, porque com certeza Paulo deu conselho e Silas: olha, tenha calma, ninguém fugiu. Sabe o que é isso? Um dia louvou a presença de Deus.
E por mais difícil que esteja aí onde você está, tem livramento e a proteção do Senhor. Você não está adorando a Ele? Ao carcereiro pediu que ele trouxesse uma luz, entrou na prisão, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Você vai dizer, oxê, por que ele se ajoelhou nos pés desses homens? Porque aquilo não era normal. Tudo aquilo que aconteceu a Paulo e Silas, agora louvando e ninguém fugiu com a maior oportunidade, porque na presença de Deus não precisa fugir, não. Não precisa se justificar, não. Quem vai te justificar, quem vai te honrar nas dificuldades é Deus. E Paulo e Silas sabiam disso e ele não fugiu. E estava ali o testemunho deles diante daqueles homens, porque o Senhor ia trabalhar no meio daquele tudo. E Deus escolhe as pessoas certas para ser bênção, para Ele trabalhar na vida dos outros. Trabalha através de você, depois trabalha em você, para as pessoas verem ser salvas. Depois trabalha através de você. E foi o que aconteceu ali. Depois levou os dois para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O testemunho de Paulo e Silas foi tão impactante que ele disse, olha, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Primeiro ele se ajoelhou diante deles. Olha o tema, tem lutas que é para a salvação de quem você está orando. Só que o Senhor permitiu todo aquele problema, toda aquela dor, todo aquele massacre, aquela perseguição, aquela injustiça com Paulo e Silas, e dali Deus fez um milagre. Porque Deus é tremendo. A Bíblia diz que do nada Ele faz tudo, e o que não é Ele faz ser. Oh, glória a Deus. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e vocês será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E você e as pessoas da sua casa. No meio daquela tribulação todinha, mas ele entendeu que era a oportunidade de pregar. Ele entendeu naquela hora que aquela alma ia ser salva e todos da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Deus sabe trabalhar. Tudo aquilo que Deus permitiu tinha um propósito. Tudo que você está passando tem um propósito. Agora esteja atento para ouvir a voz de Deus e ver o milagre. Porque imediatamente Paulo e Silas entenderam que era a hora da palavra. Era a hora de pregar. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Veja que lavou os ferimentos, porque eles tinham levado uma surra. Deus não é injusto. Deus pega teu sofrimento para glorificar o nome dele e para transformar esse sofrimento em bênção. A Bíblia não diz que ele transforma a maldição em bênção. Continua na posição como Silas e Paulo ficou. Fica louvando ao meio de tanta dor, tanta tribulação. Deixa o Senhor trabalhar. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa, lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. No meio de todo aquele rebuliço, eles ficaram alegres. No meio de todo aquele rebuliço, Deus trabalhando. Lá em João 13,7, eu não canso de falar que Deus diz, o que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. Então, Deus permitiu todo aquele alvoroço na vida de Silas e Paulo para manifestar a glória dele na vida do carcereiro e da sua família. A gente tem que ter calma e prudência. Se o sofrimento está muito grande, ora, Senhor, me dê calma, Senhor, príncipe da paz, me dê paz. Senhor, me dê prudência nessa situação, porque está tão difícil. E ele dá. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro, solte esses homens. Porque Deus já tinha feito um milagre, agora Deus estava fazendo outra coisa, ia soltar eles. Deus trabalha nos mínimos detalhes. Eu amo lá em Jeremias 23, quando diz, Deus é Deus de perto e Deus é de longe. Deus estava com os presos, Silas e Paulo, com o carcereiro, e estava com as autoridades que mandou prender eles, porque era tudo um trabalhar do Senhor.
A gente não sabe nada, Deus vê no escuro. Vamos ter calma? Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, pode ir embora em paz. Mas Paulo era um homem preparado, conhecia de leis. Veja o que ele diz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas, como soldados romanos, e mesmo assim, nem termos sido julgados, fomos surrados em público. Depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nós mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui nos soltar. Por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Porque naquela época, romano não poderia ser preso antes de ter julgamento. E eles tinham título romanos. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Tem pessoas que agem com muita rapidez e depois vem problema. Foram lhe pedir desculpas, então tiraram da prisão e pediram que fosse embora da cidade. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção como ele transformou. Mas a Bíblia também diz que Deus justifica o justo. Deus justificou aqui. A Bíblia também diz: para cada dia de desonra dou para honra. E eles foram honrados. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Encontraram, contaram o testemunho, contaram tudo o que aconteceu, contaram que o carcereiro e sua família foi salvo, contaram que foram tirados pelos mesmos que mandaram prender e agora eles já foram para outra cidade pregar. Fortaleceram Lídia e aqueles irmãos que com certeza estavam orando por eles. Lembre-se, tem lutas que é para a salvação de quem você está orando. Essa luta todinha se resumiu em salvação do carcereiro de sua família. Então, a luta que você está passando, descansa, adora, pede calma e paz. Pede prudência, pede para Deus ajudar você a fechar a boca, porque Davi, na hora que estava mais difícil com os inimigos, ele disse: Senhor, bota uma trave na minha boca. E tem hora que a gente tem que ter uma trave na boca para suportar as afrontas. Mas a vitória chegará e já está chegando. Lembre-se, a glória da segunda casa será maior que a primeira, no meio de toda essa tribulação. E depois você não vai nem mais lembrar disso. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus. E até amanhã.